Vamos lá. Uma pergunta aqui já, só um minutinho. Parabéns, Mário, pela vitória. Parabéns, doutor Obrigado. Celso. A gente percebeu que vocês se reuniram com o presidente Pedro Abad há instantes atrás. Parece que ele passou algumas situações para vocês. Queria que você falasse um pouquinho dessa reunião e o que de emergencialmente precisa ser feito aqui na segunda-feira. Qual vai ser a sua primeira ação como presidente do clube? Na verdade, ele nos chamou e chamou também o Tenório e o Wagner Victor, porque ainda não havia o resultado oficial, para passar algumas situações que ele entendia que fossem já de primeiros atos, na verdade, mas nada muito relevante. Na verdade, uma questão de uma pessoa que está saindo do clube, que é que tem uma relevância no dia a dia, um funcionário de dia a dia. A outra situação é a questão do tesoureiro do clube, porque é importante que se traga logo o tesoureiro pelas assinaturas de cheques, por exemplo, enfim. E as outras questões foram algo que nós já tínhamos pensado em conversar com ele, e ele se antecipou falando sobre a possibilidade da nossa presença amanhã no hotel, enfim, para dar uma força aos jogadores, para a primeira apresentação ao elenco. E nós até, eu e o Celso, nos posicionamos com relação a isso, dizendo que como a gente entende que o vestiário é um ambiente sagrado ali deles, a gente preferia falar no hotel e depois, após o jogo, abraçá-los no vestiário e falar com todos depois. Ele concordou. E a outra situação que ele colocou é sobre na segunda-feira, porque a posse é só à noite, então a gente, em tese, a gente só começa a trabalhar na terça-feira, e ele também se colocou à disposição para nos apresentar ao staff. Ele até falou em que pese o staff quase todo já ter convivido com vocês em outras épocas, ele se colocou à disposição para isso. Nós agradecemos, mas foi uma reunião com todos os candidatos, né? E aí depois foi embora, e agora saindo o resultado oficial, a gente amanhã certamente vai ligar e tentar fazer o que for melhor para o Fluminense. Mário, Celso, boa noite. Boa noite. A gente sabe que a torcida do Fluminense vive uma carência, vive muitos anseios, que passa desde o resultado imediato, à beira do gramado, até sonhos a médio e longo prazo, que seja uma casa própria, um estádio próprio. Só que, paralelamente a isso, que exige investimento, tem a situação atual do clube. Todos nós vimos e ouvimos os jogadores falando sobre os atrasos salariais e tudo que vem acontecendo, não só no futebol, mas no clube de um modo geral. Quais serão as primeiras medidas para a parte de arrecadação, de saneamento financeiro do Fluminense, tendo em vista que é o anseio dos jogadores, e, paralelamente, fazer com que os desejos dos torcedores também consigam ser viabilizados? Bom, vamos lá. Vou falar o que eu já vinha falando durante a campanha, né? Agora algumas coisas a gente já pode dizer. A gente trabalhou muito com a questão do sigilo de certas coisas. Algumas coisas a gente já veio caminhando. Né, com relação ao parcelamento da dívida, eu já tenho algum adiantamento de conversas, por exemplo, com situações de parcelamento da dívida trabalhista, enfim, do próprio Profut, para voltar a pagar o Profut. Nós tivemos 2 boas reuniões essa semana com possíveis patrocinadores, enfim, e acho que a gente vai já conseguir. Essa antecipação da eleição, ela traz uma dificuldade, que a gente assumiu o clube no meio de um caminho, quer dizer, com um trabalho, por exemplo, já iniciado no futebol. Em compensação, a parada da Copa América vai fazer com que a gente tenha os primeiros 20, 30 dias para trabalhar de maneira focada em resolver já esses problemas de forma emergencial. Se eu disser a você que a gente vai resolver os problemas do Fluminense já nos primeiros meses de gestão, eu estaria sendo leviano. Então, a nossa ideia é trabalhar de uma maneira que já nesse início, eu já posso te afirmar que a gente já tem bastante coisa encaminhada nesse sentido. Nós fomos informados que foi pago um mês de salário, ou seja, CLT, né? Março, né? Isso já nos dá um pouquinho mais de tranquilidade para tentar já pagar os 2 meses que estão em atraso. Então é isso. A gente vou te passar. E com relação às receitas, a gente fala sempre sobre a questão do aumento do sócio futebol. O clube já tem um trabalho pronto em algumas coisas. A gente vai tentar implementar o nosso programa novo e utilizar isso para trazer as receitas. Deixa eu passar um pouco para o Celso aqui.
Boa noite a todos. Na realidade, como o Mário falou, a gente até se antecipando, claro, esperando o resultado da eleição, nós já avançamos em algumas questões. Eu, como tenho 15 anos de vivência como patrocinador, eu também não gosto de ficar falando que essas coisas vão acontecer assim ou assado, né? Porque só quando concretizar mesmo. Então, estávamos discutindo o material esportivo, patrocinadores. É muito interessante que o Fluminense precisa resgatar a sua credibilidade. Isso a gente falou em todos os eventos. Nós estamos passando uma situação em que há uma antecipação de eleição, né, que aconteceu, porque o próprio presidente sentiu, segundo ele, o momento conturbado que havia próximo do final do ano e, sob ameaças de impeachment ou que renunciasse, ele resolveu então, e nós apoiamos a proposta de antecipação das eleições, que teve mais de 80% dos votos dos sócios. E hoje se concretiza, na minha opinião, um desejo de mudança dos sócios. Não vamos ficar aqui falando da eleição, mas enfim, quem viu a composição dos apoios vê que realmente nós tínhamos a chapa mais adequada para esse processo de mudança. Então é bem interessante que só esse resgate dessa credibilidade, que também não vai ser, como o Mário falou, da noite para o dia, está trazendo uma série de pessoas nos procurando, porque quem é que ia resolver alguma coisa com o Fluminense diante de uma crise que veio desde o final do ano, quando os sócios, quando o presidente nos chamou, as forças políticas à época, para acontecer até isso hoje. Então, hoje há uma definição, há uma gestão nova, há uma gestão de pessoas que, especificamente no futebol, temos uma experiência já de um bom tempo, e é por isso que a gente também, eu tinha dito logo, que era muito importante que a gente pudesse falar com os jogadores, e não é para ficar prometendo isso ou aquilo, mas para eles terem a certeza que nós vamos lutar no prazo mais curto possível para tentar, se não resolver totalmente esse atraso, para que isso seja resolvido, parte dele. O Fluminense pagou março, está devendo abril e maio, e junho vence em julho, então tem um certo tempo para isso. Vamos lá conversar com os jogadores para dizer que nós temos que estar juntos com eles e eles com a gente, senão não tem oportunidade da gente superar esse momento. E inclusive, é claro, isso é uma coisa que a gente vem sendo discutido, o torcedor do Fluminense vai ser o grande avalista, tem que ser o grande avalista dessa gestão. O torcedor do Fluminense, temos que aumentar o projeto de sócio-futebol. Eu vi um balanço Fluminense que a receita de sócio-futebol é 5.200.000. Se você quer ouvir, ano, você divide por 12, 400 mil mês. Se a gente chegasse no projeto, vamos dizer, de 100 mil ao longo do tempo, no Brasil, de quantos tricolores temos? Mais de 5 milhões, talvez. 100 mil a R$30 por mês são 3 milhões. Meses 12 são 36 milhões. E não há hoje patrocínio com a situação econômica que está, que chegue nesses valores. Então, é fundamental que o torcedor entenda que é ele que vai financiar a paixão. É assim na nossa casa, com a esposa, com os filhos, com os netos. Então, nós contamos muito com isso para que possamos avançar e resolver os problemas sérios que o Fluminense tem. E vamos parar também de fazer aquela coisa de que nós estamos assim, assado, aí acaba vendendo jogador mal para pagar salário. A gente até entende isso, mas é um desespero que toma conta, de repente, do clube. A gente também compreende isso, mas vamos buscar alternativas para sair dessa situação. Mário aqui é o Paulo Brito, Netflix. Tudo bem? Tudo. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Nas eleições aqui, por ser o Dr. Celso. A gente recebeu a informação de que o Fred hoje teria entrado em contato contigo para saber como estava o andamento das eleições. Queria que você falasse um pouco dessa ligação e se o torcedor do Fluminense pode esperar um grande ídolo ainda nessa temporada. Bom, ele ligou mesmo à tarde, estava ali na correria atendendo as pessoas.
perguntou como é que nós estávamos, se nós estávamos ansiosos, e eu falei que obviamente estávamos, e que ele estava acompanhando pelas redes, enfim, também bastante ansioso. Acredito que ele já tenha visto o resultado, a gente não teve oportunidade ainda de falar com ele. Agora ele não está mais ansioso. Agora ele não está mais ansioso, certamente, já deve ter visto. É um jogador que o Celso trouxe em 2009, enfim, eu tive a oportunidade de renovar o contrato dele em 2015, e ele se tornou, acho que isso não é segredo para ninguém, um amigo, enfim. E ele ligou como amigo, até porque está jogando em outro clube, ligou como amigo, querendo saber de uma possível vitória nossa, né? Com relação a grandes jogadores, acho que tanto eu quanto o Celso já falamos sobre isso. É um desejo, sim, desde que o Fluminense cumpra primeiro as suas obrigações, né? Tenha os seus salários pagos, busque um patrocínio master, enfim. Mas a gente tem e a gente entende que eles também têm que entender a situação e a realidade atual do Fluminense. Aliás, todos eles sabem, com todos que a gente já teve algum tipo de conversa, eles já entenderam que a situação do Fluminense é uma situação diferente, uma situação de recuperação, e que eles vão precisar usar o carinho e o amor que eles têm pelo Fluminense e entender a realidade do Fluminense. Você me perguntou se ainda para esse ano. Como bem disse o Celso, essas coisas acontecem. A gente não tem que ficar aqui falando português claro, jogando para a galera. E por que elas acontecem? Todos os jogadores que a gente tem vontade, por exemplo, de repatriar, hoje possuem contrato em andamento, a gente respeita isso. Então, não houve nenhuma conversa do ponto de vista sobre valores, enfim, houve a conversa de que nós gostaríamos muito de poder contar com vocês novamente, e eles gostariam muito de poder retornar ao Fluminense. E se houver a possibilidade que seja ainda esse ano, pode ter certeza que a gente vai trabalhar para isso. Se não, para montar um projeto para o início de 2020, ok? Mas eu acho que hoje nós temos grandes chances de ter pelo menos aí nos próximos 6 meses ou um ano 2 jogadores de volta, ou algum outro jogador que não tenha, por exemplo, jogado no Fluminense, mas que sejam grandes jogadores. Acho que para o Campeonato Brasileiro a gente vai ter que, de repente, fazer algumas contratações, razão do campeonato ser muito longo, as contusões acontecem. O Celso viveu não 15 brasileiros, mas de ponto corrido, 15 brasileiros, mas 11 brasileiros de ponto corrido, né? Conhece bem, como poucos, esse dia a dia do campeonato de ponto corridos. E eu fui vice-presidente por quase 2 anos de futebol, e vi como é difícil o campeonato de ponto corrido. Tive 2 anos no dia a dia, jogo a jogo. Então é importante que o Fluminense se preocupe com isso e que lute para ganhar a Copa Sul-Americana, que eu confesso a você que a gente está bastante animado com isso. Mário, boa noite, parabéns pela vitória. Celso, obrigado. Parabéns pela vitória. Vocês vão viver uma situação bem sui generis, porque vocês já começam o mandato na segunda-feira, mas o conselho só muda no final do ano, para o ano que vem. Agora, falando oficialmente, qual é a perspectiva para essa relação, para o que precisa ser feito até o final do ano nessa situação diferente, e qual vai ser, se é que vai ter algum papel, o Ricardo Tenório, que já esteve junto com vocês, agora acabou sendo rival nessa eleição. Vocês imaginam algum papel, alguma participação dele nessa gestão de vocês? Bom, vamos lá. Com relação ao conselho, eu diria a você que a relação tem que ser a melhor possível, porque o conselho é o conselho deliberativo do Fluminense. Ele tem que deliberar defendendo o Fluminense, né? Não sei se você sabe, mas existem algumas cadeiras que estão vagas no conselho por pessoas que renunciaram, outras pessoas que até já faleceram, enfim. E não sei se estou acertando o número, mas acho que são 54. Serão mais ou menos uns 54 conselheiros nossos que já entram agora compondo o conselho nesse meio a meio, ok? E aí, a partir de dezembro, o conselho inteiro que foi eleito hoje conosco.
Com relação à participação do Ricardo, eu acho que essa pergunta hoje ela é uma pergunta no dia da eleição, onde a gente, como você bem disse, foi adversário, ele esteve conosco, ele optou por um outro caminho, né? Isso não significa que no futuro, como o grande tricolor que ele é, nós não possamos contar com ele. Mas eu acho que falar sobre isso aqui hoje seria... A pergunta foi extremamente correta e respeitosa, mas eu acho que da minha parte hoje, falar sobre esse assunto, eu não gostaria. Eu já fui derrotado numa eleição em 2016, ao lado dele. O Celso não estava junto conosco, mas também foi derrotado em 2016. E... na verdade, é um dia difícil, é um dia que tem toda essa questão da campanha. Então, assim, nós não deixamos de nos falar, mesmo após a saída dele, não deixamos de confraternizar hoje, falamos, apertamos a mão, demos até boas risadas ali, né, na porta do clube. E todo e qualquer grande tricolor que puder ajudar o Fluminense sempre vai poder ajudar, mas isso também depende do lado de lá. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir do momento que alguém sai de um grupo e lança uma candidatura e monta um grupo, talvez esse grupo siga trabalhando, ou seja, para almejar uma candidatura no futuro. Então, isso é uma conversa que talvez no futuro, num almoço, num bom jantar, a gente possa, quem sabe, ajeitar as coisas que ficaram para trás. A gente respeita ele, gosta dele. Eu parabenizo ele pela maneira que fez a campanha e pela maneira que esteve aqui hoje, honrando as tradições do Fluminense. Espero que ele fique em paz e esteja no Maracanã amanhã torcendo junto conosco lá na arquibancada, enfim, nas cadeiras. E é isso.